Boa tarde, senhores, tudo bem? Doutor Paulo, boa tarde, doutor Noril, boa tarde, doutor Felipe, boa tarde, Aleia, chefe de gabinete, boa tarde, hoje com a participação especial da Deise. Deise, eu e Aleia presencial, doutor Felipe, Paulo e Noril à distância. Senhores, sem muita delonga, pediria que nós já nos cumprimentamos hoje por causa da sessão regulatória, né? Poderíamos começar a tratar da nossa pauta para a 54ª reunião, né? 54ª reunião extraordinária deliberativa, né? Hoje é 10/1, é um pouco atrasado em termos do nosso horário, pedimos um tempinho porque atrasou um pouco a ação regulatória, mas começando agora e tratando de um único tema, né? Pela urgência, né, do tema, o Dr. Paulo fez um trabalho magnífico aí com a equipe em termos de conseguir propiciar que os usuários possam ter suprida a necessidade de ônibus adicionais durante o período agora de final de ano, né, que não sofram dificuldade de transporte, e para poder regular essa situação. Então, o ponto de pauta é a informação técnica da CRTR, número 408/2021, interessado a GER, o assunto normatiza a utilização de veículos para o atendimento da demanda extra no período de final de ano, período de 13/12/2021 a 24/1/2022. E temos dois assuntos que o outro é só convalidar um sorteio do relator, né, que caiu no período, mas começamos pelo ponto 1, que trata do tema que afeta o diretor regulador de transporte de rodovias, ao qual eu passo a palavra. Doutor Paulo, fique à vontade de tratar do tema. Quer projetar ele? A doutora Leia também está, a senhora Leia está projetando, em seguida aparece em tela, tá? O trabalho, fica à vontade de conduzir e em seguida deliberamos. Bom, presidente, senhores diretores, na verdade, isso foi uma provocação da Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário, no qual houve a manifestação técnica 408, no sentido de normatizar a utilização de veículos para demanda extra. Então, eu agradeço aí, já fizemos até uma reunião de alinhamento prévia, que inclusive foi disponibilizada aos diretores. Houve já uma manifestação do Dr. Felipe, o qual agradeço aqui, que inclusive fez umas revisões, e a gente, inclusive, propôs uma minuta de provável decisão da diretoria colegiada, qual eu submeti ontem, e eu voto pela implementação daquelas medidas dispostas na minuta encaminhada ontem à noite. Perfeito. Doutor Noril, algum esclarecimento sobre essa medida? Está tudo bem? Podemos já colher o seu voto? Pode sim, presidente, até porque, se eu não me engano, acho que é a quarta vez que eu tô vendo esse assunto aí em pauta. Perfeito. Então, assim, já estou satisfeito. Eu acho que foi só uma questão de legalidade, que era resolução ou não, só para adaptar isso aí. E como o doutor Felipe já manifestou também aí, pelo que o Paulo disse, por mim, pode colocar em votação. Perfeito. Doutor, só para a expressão de decisão, vai ser uma mera decisão, né? O seu voto é por uma decisão meramente hoje, né? Você, então, vota por relator, né, Noril, antes de eu começar a falar, né? Isso, eu voto com o relator, nos exatos termos que está descrito aí. Perfeito. Eu também estou bastante esclarecido, escutei inclusive a gravação, a necessidade da população, e eu só queria que, de repente, na nossa decisão, doutor Paulo, se tivesse sua concordância, a gente encaminhasse também, tivesse uma decisão A e uma B, né? Uma A é a determinação que se cumpre na exata escrita, e aí eu só pergunto, temos que escrevê-la inteira como decisão na ata? Eu acho que sim, né? Porque senão vai ficar prejudicada. E a gente faz uma decisão A e B, porque não tem... Pode falar. Presidente, mas a última versão é que o senhor estava em viagem, que eu encaminhei para a chefia de gabinete, já dispõe sobre a abertura de um processo administrativo visando a regulamentação a ser feita aí pela UNOR e pela CRTR.
Perfeito, deixa então só a Leia colocar em tela, ela já deve ter aí, e aí, perfeito, e agradeço já o senhor ter avançado no opinativo nessa direção. É que como o senhor não falou na sua fala, eu acabei ficando atrasado, tá? Deixa só ela... mas isso, foi uma proposta aí que eu, inclusive, agradeci que o Dr. Felipe ajudou a construir uma minuta de resolução para facilitar o trabalho aí da chefia de gabinete, senão perderíamos muito tempo discutindo novamente tudo que já foi debatido. Perfeito. Copiou tudo para a ata? Já tá, essa já é a nossa ata, né? Tu já copiou para a ata isso aí? Então pega na ata, vamos ler já no documento final. Uhum. E, presidente, eu deixaria para efeito prático dia 10 mesmo, porque, na verdade, vai passar a contar a valer, propriamente dito, segunda-feira, né? Efetivamente, porque a gente está fechado, expediente, não veria prejuízo, senão teríamos que alterar toda a redação. Tu fala do perdão. Prazo. Deixar dia 10 já, né? Deixa da forma como está, porque a alteração, não que seja o contrário, mas não vai modificar e assim, daí você vai ter que só alterar a decisão. 45 dias vai reduzir para 43, ficar algo meio confuso, na minha visão, né? Uhum. O doutor Felipe vê prejuízo da gente estar decidindo hoje por uma data pretérita? Olha, presidente, a princípio não. Porque daí manteria pedido do Dr. Paulo do dia 10, aí muda o tema em cima, começa lá em cima, Leia, no item, né, Não, eu ainda acho que nós não estamos... Isso, agora estamos na ata. Sim, perfeito. E faz a leitura aí, esquece o resto, porque é aqui que vai valer agora, né? Tá bom? Então... Não, mas assim, de novo, tá toda opinativa aqui, né? A minha dúvida é como que isso vai produzir efeitos e a decisão ainda não foi nem publicada. Ela tem que estar na ata inteira, aquela minuta, entende? Copia ela inteira para cá. E embaixo fica uma decisão. Isso. Presidente, isso, né? A título de esclarecimento, essa é só uma forma da decisão ficar mais completa, porque tem uma série de considerandos e justificativas pela adoção da medida. Uhum. O doutor Felipe fez um questionamento, Paulo. Não, então, a gente poderia... porque, na verdade, isso aí já deveria ter sido apreciado, né, e, na verdade, não foi. Então, poderia ser... a partir da publicação da diretoria, né? Porque a proposta da CRTR já perdeu, digamos assim, parte do objeto. Não tem a publicação não, da decisão, né? Não tem como cobrar que seja implementado hoje, até porque o dia já está acabando, não foi publicado nada, e hoje é o dia 10 já, não tem como. Isso. Então, de efeito prático, vai ter que alterar para o dia 13, então. Ou após a publicação, né? Em diário oficial. Mas eu acho que é bom botar 13A, né? Num período lá em cima, né? Mas aí na temporalidade certa, né? Então começa de cima para baixo lendo, nós vamos ajustando. Onde é que tiver que parar, nós paramos, tá, senhores? Assim que estiver pronto, ela vai começar a leitura e a gente... Porque muda a configuração, tá, doutor? Uhum. Vou fazer a leitura da ata, do primeiro item. A ata da
54ª reunião extraordinária deliberativa da diretoria executiva da AGER-MT, realizada no dia 10 de dezembro de 2021. Ao 10º dia do mês de dezembro, com início às 16h32, na sala de reuniões da presidência, situada na Avenida Carmindo de Campos, número 329, Xangri-Lá, Cuiabá, reuniram-se os senhores Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, abaixo assinados para a realização da 54ª reunião extraordinária deliberativa. A reunião extraordinária deliberativa conta com a seguinte pauta e decisão. 1. Informação técnica CRTR, número 408/2021, AGER-MT. Assunto: normatiza utilização de veículos para atendimento da demanda extra no período de final de ano, período 13 a 24 de janeiro. Não, só uma questão de ordem, Ale. Aí no assunto deixaria o período que foi proposto inicialmente e a decisão a gente coloca conforme no dia 13. Ok. Tá ok? Certo. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. A diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide estabelecer a utilização de veículos extras de forma temporária no período de 13, né? O senhor colocou 15 dias, vai estender ou mantém até o dia 24? Não entendi a pergunta. É que o senhor falou 15 dias na decisão, né? Não. Mantém. Não falei 15 dias, não. São 45 dias, na verdade. Aí, Isso. A dúvida, Paulo, é se vai estender para o dia 27 ou vai continuar o dia 24. Isso. Não, continua no dia 24, aí vai ter que reduzir a contagem. Então tem que reduzir para 42 dias. Tá, no momento a gente altera. Considerando que, em virtude do período de final de ano, é de conhecimento geral o aumento da demanda de usuário no transporte intermunicipal de passageiros, o que denota a necessidade de reforço de horário, cuja definição vem disposta a artigo 3º do decreto 1020, do 6 de março de 2012. Considerando que, para atendimento dessa possível demanda, o decreto 1020/2012 estabelece no artigo 163 que é facultado à delegatária, independentemente de autorização ou anuência da AGER, suprir a demanda extraordinária da ligação operada, com a colocação de veículos extras concomitantemente com os horários já existentes. Considerando que os serviços de transporte delegados por meio de concessão ou permissão poderão ser modificados pelo poder concedente e pela AGER-MT, dentro de suas competências institucionais e nos limites legais, considerando as informações prestadas pela Coordenadoria Reguladora de Transportes Rodoviários por meio da Informação Técnica CRTR de número 408/2021, de 29/11/2011, que versa sobre a necessidade de normatização pela agência acerca da utilização de veículos para atendimento da demanda extra no período de final de ano, inclusive abarcando a utilização de veículos extras no sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Mato Grosso, STCRIP-MT. Considerando reunião realizada no dia 30/11 entre a CRTR, DRTR, UNOR, AGR e membros da DEC, inclusive com gravação disponibilizada aos demais membros do colegiado para discussão ampla da informação técnica CRTR de 408/2021, de 29/11/2011. Considerando ainda a manifestação formal da AGR que, diante da soberania concernente à DEC, o tema pode ser resolvido provisoriamente devido à urgência, tanto por meio de decisão colegiada, como via resolução, sem prejuízo de ulterior aprofundamento no assunto para um melhor tratamento, mas devendo-se atentar quanto à repercussão decorrente de uma resolução sem os devidos trâmites internos. Considerando o caráter de urgência da matéria e o prazo exíguo para abranger todos os procedimentos necessários à normatização por meio de resolução normativa,
considerando, por fim, que é dever e prerrogativa da AGER-MT normatizar a utilização desses veículos, objetivando maior segurança e conforto dos usuários, menor tempo de viagem e maior número possível de horários à disposição do usuário. A diretoria executiva colegiada DEC, por unanimidade, decide: 1. Que os veículos a serem utilizados devem ser cadastrados temporariamente na frota da concessionária ou permissionária, mediante o pagamento de pedido de inclusão temporária de veículo e pagamento do valor de 2 UPF Mato Grosso. Que serão, 2. Que serão necessários os seguintes documentos para a inclusão temporária: CRLV do veículo a incluir, vistoria válida, seguro RSO válido, contrato de locação de veículo por prazo determinado com firma reconhecida em cartório, assinatura através de certificado digital ou reconhecimento de assinatura por certificado do servidor público mediante a apresentação de documentos originais. Já corrijo os pontos. Fica dispensada a padronização visual, sendo obrigatória a identificação do veículo temporário por meio de letreiro, a serviço de. 4. Podem ser utilizados veículos da modalidade fretamento, desde que compatível à idade máxima exigida no contrato para concessionária e ou permissionária, e no caso de categoria básica, admitir-se-á veículos até a classificação de executivo. Visto existir amparo legal para tanto na Resolução 003 de 2019, o se justifica também porque será proporcionado ao usuário, mesmo que por um pequeno período de tempo, um conforto maior na locomoção. 5. Para este período excepcional de 45 dias, 42, né, doutor? 42 dias do dia 13. Do dia 13 de dezembro de 2021 a 24 de janeiro de 2022. Serão aceitas vistorias da ANTT e os veículos poderão ser licenciados em outro estado. 6. Fica esclarecido que veículos extras concomitantes aos horários já existentes deverão sair com até 15 minutos depois do horário autorizado na AGER. Poderão ser aceitos contratos de locação firmados por prazo superior ao estabelecido no item 5. Entretanto, somente serão aproveitados e considerados válidos para a inclusão temporária de veículos de forma restritiva para o período de 10 de dezembro de 2021 a 24 de janeiro de 2022. 8º, pela abertura do... Ale, aí é 13 de dezembro. É verdade, 13 a 24. Ok. 8º, pela abertura de processo administrativo, a fim de que a unidade de normatização, UNOR, em conjunto com a Coordenadoria Reguladora de Transportes Rodoviários, promova todos os procedimentos e trâmites necessários com a finalidade de se instituir uma resolução normativa desta agência, de caráter permanente, acerca da utilização de veículos para atendimento da demanda extra, no período de final de ano, inclusive abarcando a utilização de veículos extras no sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Mato Grosso. STCRIP-MT. Aí que tem só falta a definição do envio, já está lá em cima o envio para letra A, né, e letra B. Eu acho que letra A é o texto integral, vou botar lá em cima, doutora Paulo, nos ajude com o texto ficou grande, vamos com calma, eu sei que nós estamos fazendo uma resolução numa ata, né, bem tranquila, uma coisa nova, né, mas era não deliberativa quanto com a seguinte pauta e decisões, né, ali então tem a pauta, em virtude do período final de ano, o que os senhores acham? Onde é que entra a decisão? Me ajudem só a colocar A e B, né? Eu acho que é lá embaixo mesmo, letra A é validar o voto do relator, né? Voto por relator, decidem por unanimidade, né? Seguir o texto acima com o relator, e letra B, daí vem esse encaminhamento para o NOR, né, doutor Paulo? Ou pega a decisão, agora é só pegar a decisão, né? É só pegar.
Isso, coloca só ela embaixo. Assim, eu coloco uma observação, é que normalmente a gente utiliza de primeiro momento, né, mas os considerandos vêm antes, né, doutor Paulo, que o senhor colocou, pois logo aqui embaixo, coloca que a DEC, né, por unanimidade decide, então nós estamos aqui com dois textos idênticos, né. O que o senhor coloca? O que vocês me sugerem por, tipo, nós estamos aqui, a diretoria executiva, aí vem os considerandos do voto, né, do relatório aqui, aí por fim, antes de iniciar o que se decide, tem aqui a diretoria executiva colegiada DEC por unanimidade decide. Em que momento eu posso estar considerando a diretoria? Fiquem à vontade de ajudar, tá? Na verdade, nós estamos botando o texto para que ele vire uma norma, né? E nós podemos partir que é uma decisão baseada no voto do relator, decide que já pode ser lá em cima, né? Porque o voto vai estar no processo. Podemos partir lá de cima, senhores, e fica uma decisão só? Pode ser, Paulo? Bem no início, vai lá no item da pauta, né? E depois tira lá embaixo, para não ficar repetitivo, né? Fica a diretoria executiva colegiada. Para no item. Firmou, parou e não mexe. No item da pauta, tá? Não está ainda no item. Tá. Isso. Ali, rodovias. A diretoria executiva colegiada da GER, por unanimidade, decide estabelecer a norma provisória ou as regras provisórias de veículos, de uso de veículos, conforme abaixo. E aí deixa considerando. E segue a decisão, pode ser? Eu botaria a letra A, né? Letra A fica... vamos tentar botar aqui, ó. A diretoria executiva colegiada da GER, por unanimidade, estabelecer regras... Eu nem... Dá um enter depois. Não, presidente, eu não vejo necessidade. Nos termos do voto do relator, a diretoria decide, ponto. E considerando, lá embaixo já vai ter a votação que foi por maioria. Antes do parágrafo, a diretoria decide por. Só calma, mexeu. Vamos ficar com a decisão aí, porque também poderia decidir por 2 pontos, né? A letra A. Não, mas assim, foram 8 itens decididos, presidente. O último que seria o B do senhor. 8? Pode ir falando, fica à vontade. É que está escrito ali, está em tela. Porque o 8 já é a abertura do processo administrativo. Vai ter que ir para o norte. Perfeito. Só vamos botar a escrita correta, né? Então, volta ali. A diretoria executiva colegiada, por unanimidade, decide estabelecer veículo de forma temporária, né? Temporária no período de 13 de dezembro, nos termos do voto do relator abaixo, né? É isso? Termos do voto do relator abaixo, 2 pontos, né? Aí já é o voto, né, Paulo? Isso. Perfeito, desce até o fim, vamos ver, tira aquele de novo lá por unanimidade em algum lugar, né? E o item 8 já está mandando para, né, do usuário, vai descendo. Eu tenho os considerando, pode descendo. Deixa os considerando dentro, né? Vai descendo. Item 8, que é envio para o NOR, né? Isso, que seria o B que o senhor propôs. Vamos ver só 8, abertura de processo administrativo, em conjunto com a coordenadora regulatória de transportes. E eu colocaria aí também INGER, tá, Paulo? Por causa da modelagem, né? Porque é uma modelagem, né? Pode ser. Perfeito. Porque é uma modelagem, ele já consegue ir ajudando, né? Deixando feliz. Promova todos os procedimentos. Perfeito, que é o NOR, né? Tá certo? Ficou excelente. Isso. E aí, vamos para item 2, então, da pauta. Se é isso, de acordo com o texto agora, doutor Paulo? De acordo, presidente. De acordo, doutor Noril? Doutor Noril? Ok. De acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Passamos para o item 2. O item 2 é só convalidação do envio. Virou, Paulo, o nosso... de uma tutela aí, Paulo.
eu acho que já chegou para o senhor, né? Um voto de tutela para o item 2. Vou deixar a Leia dar uma lida, porque é só convalidar aquela decisão que nós já regramos anteriormente, tá? Em que a chefe de gabinete designa e depois é convalidado na primeira reunião subsequente que ocorre, né? Então, pode, por gentileza, ler a Leia, vamos ver se todo mundo concorda e aí encerramos. Item 2 da pauta, processo número 535918 de 2021, S. Soares Meira Limitada, assunto, auto de apreensão número 2016, pauta solicitada pelo presidente regulador. A. Convalidar o sorteio de relator que designou Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovia. Doutor Paulo, de acordo com o texto? De acordo, presidente. Doutor Noril, de acordo com o texto? De acordo, presidente. Perfeito. Agradeço a todos a presença, só pediria para ficar um pouquinho, né? Tira a gravação, a gente falar uns minutos só, tá? De uma situação que ocorreu aí, mas que conseguimos vencer algo que eu acho que vai ficar justo e perfeito para todos, tá? Beleza? Bom, presidente, conforme informado anteriormente, eu tenho um compromisso às 17 horas, agora são 17h01. Oficial de justiça, eu preciso receber uma intimação, e aí eu não vou poder participar. Sem problemas. Eu já informo o colegiado, eu mandei uma ACI indicando o diretor Noril aí na minha ausência, naqueles períodos que estão referidos na ACI, e caso o colegiado não entenda que deva ser, pode ser adotar outras medidas que eu sugeri na ACI. Da mesma forma. Um bom final de semana.